Bom dia, galera! Espero que estejam todos bem. E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre números primos. Só que agora a gente vai estudar a decomposição dos números compostos, porque número primo a gente não tem como decompor, em exatamente números primos. Começa a partir da página 108 do livro de vocês. O que significa a decomposição de números compostos em números primos? Significa que a gente vai fatorar o número em fatores primos, ou seja, escrever esse número na forma de produto de 2 ou mais fatores primos. Um exemplo que eu coloquei aqui é o número 4. A gente sabe que o número 4 não é primo, porque os seus divisores é o quê? 1, o 2 e o 4. 3 divisores. Ou seja, mas a gente tem como escrever o 4 em produto de 2 fatores primos, que é o próprio 2. 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Uma potência. O 6 não é primo, porque ele tem como divisores o 1, o 2, o 3 e o 6. Mas a gente pode escrever como um produto de 2 vezes 3, que são primos. O 8, a mesma coisa. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 ao cubo. Ou seja, a fatoração é feita dividindo-se pela sequência de números primos, que são divisores do número. Vamos lá. Vamos decompor o número 18 em números primos. Vamos lá. Critério de divisibilidade. 18 é par. Primeiro número que a gente pode dividir é o 2. 18 dividido por 2 dá 9. O 2 é divisor, né, de 18. Vamos lá. O 9. 9 já está na tabuada do 3. 9 é dividido por 3, que dá como resultado 3. Logo, o 3 é divisor de 9. E agora vamos ver o 3. O 3, o único divisor de 3 é ele mesmo. Ou seja, a decomposição do número 18 em fatores primos é 2 vezes 3 vezes 3, que foi o que eu escrevi aqui. Só que esse 3 vezes 3 a gente colocou como uma potência. Então fica 2 vezes 9. Oi, pessoal? Bom, como a gente viu o processo anterior, a gente foi dividindo o 18 pelos números. Para a gente economizar tempo e trabalho, eu vou ensinar um método mais prático, que é o quê? É a fatoração do número, a decomposição do número. A gente escreve o número e essa barra vertical. Através dessa barra vertical, a gente vai dividindo o número, ou seja, decompondo o número. Quando a gente divide o 18 por 2, a gente sabe que dá quociente 9 e resto 0. O próximo divisor de 9, como eu disse, o único número que está dividindo 9, que é menor que o 9, a gente sempre tem que começar pelo menor número que divide o número. Então, só pode ser o 3. 9 dividido por 3 dá 3 e resto 0. E o único divisor de 3 é o próprio 3, que dá 1. A gente sempre vai fatorar o número até chegar nessa unidade. O que está atrás aqui dessa parte vertical que eu escrevi em vermelho para vocês é a própria decomposição do número. Ou seja, 2 vezes 3 ao quadrado, como a gente tinha visto no vídeo anterior. Então, a gente escreve o 18 exatamente dessa maneira como a gente escreveu na maneira anterior. Poupa mais trabalho e economiza tempo. Outro exemplo. Na fatoração do número 48, a gente tem, vamos fatorar ele. Ele é par, critério de divisibilidade, o menor número que divide é o 2. Quando a gente divide 48 dividido por 2, dá 24 e resto 0. Continua sendo par. 2 dá 12 e resto 0. Continua sendo par. 2 e resto 6. Continua sendo par. 2 vezes 3, resto 0. O único divisor de 3 é ele próprio. Chegamos na unidade, paramos aqui. Ou seja, 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta vezes 3. Assim, a gente escreve a fatoração do número 48 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3,
que é 2/4 vezes 3. Foi, pessoal? Bom, então, com esse material que a gente já aprendeu, a gente já tem como fazer o dever do livro, página 110, números 40, 41, 42. Foi, pessoal? Bom, agora a gente vai estudar como encontrar os divisores de um número natural. Como já vimos, o divisor de um número é aquele que, ao se efetuar uma divisão, gera um resto zero, ou seja, é uma divisão exata. Na fatoração do 18, a gente tem 2 vezes 3 vezes 3. Para a gente determinar os divisores do número 18, a gente vai multiplicar os fatores encontrados. Ah, Karina, multiplicar como? Primeiro a gente coloca o 1, o 2 e o 3, básicos que dividem o 18. Depois a gente vai agrupando eles de 2 em 2, ou seja, 2 vezes 3, 3 vezes 3. E depois a gente multiplica o 2 vezes 3 vezes 3, que foi o que eu coloquei aqui. Logo, os divisores do número 18 é o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Mas existe um método que vai poupar menos a gente. Então, vamos lá. A gente primeiro decompõe o 18. Faz a mesma coisa que a gente fez. Quando a gente decompôs o número 18 e chegamos na unidade, agora a gente coloca um outro traço vertical do lado dos divisores. E essa unidade aqui sobe. Quando ela subir, a gente coloca um sinalzinho de multiplicação aqui. E vai multiplicando. O primeiro número aqui que divide o 18 é o 2. 2 vezes 1, 2. Colocamos aqui. O segundo número aqui é o 9. 9 só é divisível por 3. Mas a gente tem o 1 e tem o 2 aqui do lado. Então a gente vai multiplicar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Gerou outro 3, porque 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Só que se a gente for multiplicar 3 vezes 1 vezes 2 vezes 3 vezes 6, 3 vezes 1, 3 vezes 2 já aparecem aqui. Então basta que a gente multiplique somente os que aparecem que são iguais a ele, aos fatores dele. Ou seja, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18. Com isso, a gente escreve todos os divisores do número 18, que foi o que a gente escreveu aqui. Quando a gente escreve os divisores do número 18, a gente escreve sempre em ordem crescente, do menor para o maior. É o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o próprio 18. Foi, pessoal? Bom, a gente vai determinar agora a quantidade de números de divisores de um número natural. Para isso, a gente vai seguir 4 regrinhas. A primeira é: decompor em fatores primos o número dado. Aqui, no exemplo que eu dei, 48. Feito isso, a gente toma os expoentes dos fatores primos, ou seja, quantos números 2 tem aqui? 4. Quantos números 3? 1. 2/4 vezes 3 elevado a 1. A cada um dos expoentes, adicionamos uma unidade, ou seja, somamos 1. E em seguida, multiplicamos esses números obtidos. Com isso, a gente encontra a quantidade de divisores desse número. Vamos lá. Quando a gente fatorou, na verdade, o 48, a gente viu que é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1. Escrevemos aqui. Aí a gente fez a regrinha 3. Adicionamos uma unidade a cada expoente. 4 mais 1, 5. 1 mais 1, 2. E depois a gente multiplica esses números. Ou seja, no total, o 48 possui 10 divisores. Com isso, a gente acaba de aprender a lei do expoente. Essa regrinha toda se chama a lei do expoente, para chegar até o que é, na verdade, resumindo, a lei do expoente. Fatoramos o número, vemos os expoentes que cabem à fatoração.
No caso do 48, voltamos 4 e 1. Depois, a gente soma ao 4 uma unidade e a 1 uma unidade. 4 mais 1, 5. 1 mais 1, 2. E a gente multiplica esses fatores. Na multiplicação desses fatores, a gente consegue encontrar o número de divisores do número dado pra gente. Foi, pessoal? Bom, galera, então agora para finalizar, reforçando o dever que eu tinha passado, reforçando, página 110 do livro de vocês, número 40, 41 e 42. Agora, a página 111, números 43 e 44. Somente as letras C e D. Número 45, somente as letras A e B. E a página 112, 46, 47, 49, 50, 51, letras B e C e 52. Foi, pessoal, por aqui a gente termina a nossa aula de hoje. Beijo!